Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quando nós observamos a criação de Deus na sua macrovisão, vemos as grandes coisas. Mas quando nós chegamos mais perto para analisar a criação de Deus, vemos os detalhes maravilhosos dela. E um dos detalhes encantadores que podemos ver na criação é que as misericórdias do Senhor permeiam toda ela. Normalmente nós olhamos numa macrovisão e vemos as misericórdias de Deus derramadas sobre os cristãos ou aqueles que estão unidos a Cristo. Mas quando nós nos aproximamos um pouco mais, vemos que as misericórdias de Deus foram dispensadas a todas as pessoas a respeito de uma série de detalhes da vida. O próprio fato de termos vida, porque as misericórdias do Senhor são grandes demais. E o Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 7, nos diz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós estamos vendo as bem-aventuranças como o Senhor falou para a sua geração, atraindo-a a um viver como Deus sempre quis, mostrando para eles, explicando direitinho o que o Pai sempre revelou por meio do Espírito Santo na sua palavra, como sua vontade boa, perfeita e agradável para o seu povo. E eles não conseguiram entender que agora Jesus está detalhando. E Jesus nos conduz a um viver que assemelha a Deus. Isso é natural. Por quê? Porque fomos feitos à imagem de Deus. Podemos dizer que Deus quer que vivamos como Ele. Claro que não 100%. Deus é Deus. E em muitos, muitos e muitos aspectos está muito além de nós. Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Colocou em nós características suas, propositadamente. E uma dessas características é a capacidade de exercer misericórdia. É a capacidade de tratarmos o outro com misericórdia. Observe que, como nós falamos sobre um olhar mais atento para a criação, as misericórdias do Senhor não se restringem à obra da redenção em Cristo Jesus. É claro que essa obra é a maior expressão da misericórdia de Deus. Todavia, as misericórdias do Senhor são estendidas e dispensadas todos os dias. Todos os dias as pessoas recebem as misericórdias do Senhor. Bom, desde o Éden. Quando Deus não condenou Adão e Eva, as misericórdias do Senhor entraram em ação. E ali, desde aquele momento, Deus dispensou misericórdia. Tanto que Caim, que matou Abel, recebeu misericórdia do Senhor, mesmo tendo feito aquilo que fez. Quando Caim compareceu diante de Deus e disse: Senhor, meu castigo é tamanho, vou suportá-lo. Deus disse: não deixarei que matem você. Deus colocou um sinal e preservou Caim. As misericórdias do Senhor entraram em ação. Ele puniu, ele julgou retamente, mas exerceu também misericórdia, mostrando como as misericórdias do Senhor vão de eternidade a eternidade. E dali para frente nós podemos ver como todas as pessoas podem desfrutar, mesmo sendo pecadoras, mesmo fazendo mal contra Deus todos os dias, mesmo se rebelando contra o Senhor, mesmo desprezando, mesmo sendo egoístas, mas e assim, exercendo todo o pecado que está dentro delas, Deus exerce misericórdia. Deus dá o pão de cada dia, Deus preserva a vida, Deus concede satisfações, alegrias, momentos gostosos, prazer, o próprio ensino, o conhecimento do que é bom. E durante a vida de uma pessoa, muitas vezes se manifesta a misericórdia de Deus. E Jesus está dizendo para
o seu povo. Aprendam a misericórdia do Senhor. Aprendam, imitem. Façam como Ele faz. Como nós falamos, isso não é novo. O Senhor Jesus está ensinando para o povo aquilo que o Pai sempre quis que eles obedecessem. A palavra de Deus nos ensina desde o princípio, a começar pelos atos divinos, como o próprio ato da criação, nos ensina a vontade do Senhor, nos ensina o que Deus quer. E Jesus, ao vir, ele vem e explica bem detalhadamente. Ele explica como aplicar aquilo à vida de cada um, para que, como ele vai dizer no versículo 13, ou seja, posteriormente, para que o povo do Senhor seja sal da terra e luz do mundo. Mas, em Miqueias, capítulo 5, versículo 8, Deus já tinha dito que o homem deveria exercer a misericórdia. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus quer, resumindo a sua lei, ele quer que se pratique o que é justo e não apenas a ideia de, olha, se alguém fez uma coisa errada, dê a ela o que é justo, ou seja, puna ela retamente. Não é apenas essa questão de aplicar justiça dentro de um contexto jurídico, mas é viver retamente, viver de forma íntegra, piedosa. Muitas vezes a ideia de justiça pode ser substituída, porque é seu propósito, pela palavra piedade. Piedade, que é um viver segundo Deus, um viver agradável ao Senhor, um viver o fruto do Espírito. Poderíamos dizer que praticar a justiça é viver o fruto do Espírito, ou seja, praticar a justiça é viver uma vida íntegra, piedosa, santa, justa, agradável ao Senhor. Então, o termo é muito abrangente, como nós explicamos quando falamos da bem-aventurança anterior àqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não só isso, que ames a misericórdia, ou seja, que realmente tenha prazer de exercê-la, que não seja nem mesmo por mera força ou conveniência, que não seja por constrangimento, mas seja por ser algo real no coração. Ame a misericórdia, veja como ela é boa, exerça ela como um fruto do Espírito do Senhor em sua vida. Ou seja, que você manifeste sua relação com Deus, o Deus de misericórdia, sendo misericordioso. Basta você pensar todo dia em como Deus exerce a sua misericórdia sobre sua vida. Se você pensar nisso, se você lembrar que Deus é misericordioso todos os dias para conosco, todos os dias Ele manifesta a sua misericórdia do amanhecer ao anoitecer, do acordar ao dormir, e ainda durante toda a vigília da noite, quando você está vulnerável em seu sono, todo esse tempo a misericórdia do Senhor estão protegendo, estão guardando, estão sustentando, estão acompanhando a criação divina. Então, lembrando de como Deus é misericordioso integralmente, você deve ser constrangido a exercer mesma misericórdia para com outros que estarão ao seu redor, que precisarão de sua misericórdia, como você precisa diariamente da misericórdia do Senhor. O problema é que o ser humano é muito rápido em julgar e condenar o outro, mas quando precisa de misericórdia, ou seja, está diante do juízo, da condenação possível, então ele clama por misericórdia. E é nesse momento que Jesus está dizendo, vocês precisam lembrar que a misericórdia, ela é uma necessidade de vocês constante, portanto não poderia ser diferente. Exerçam também a misericórdia, porque Jesus associa a prática da misericórdia ao recebimento dela. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Aqueles que têm prazer na misericórdia agradam ao Senhor e então o Senhor lhes dá também a misericórdia. Veja que isso, inclusive, é justo. Aquele olho por olho e dente por dente pode ser visto claramente nessa bem-aventurança. Você dá, você recebe. Portanto, veja que a própria justiça também se aplica aqui. Então, exerça a misericórdia. Faça isso, porque inclusive você está andando com o Senhor, como disse Miqueias 5:8 que nós lemos. E andes humildemente com o teu Deus. Ande com o Senhor. Quem anda com o Senhor vai se tornar mais parecido com Ele. Não poderia ser diferente. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. É um ditado popular, mas é um ditado popular que expressa algo que naturalmente acontece. Por isso as pessoas costumam falar das influências que recebem, não só de pessoas ao redor, mas de escritores, entre outros. Portanto, quanto mais você andar com o Senhor, mais parecido você estará com o Senhor. Quanto mais você andar com Deus, mais amoroso será, porque Deus é amoroso, mais bondoso, porque Deus é bondoso, e mais misericordioso, porque Deus é misericordioso. E assim vai. Ou seja, você vai assimilando as virtudes de Deus que foram comunicadas a nós, porque fomos feitos à imagem do Senhor. Exercer a misericórdia é nada mais do que imitar o próprio Deus de misericórdia. Portanto, isso agrada ao Senhor. Deus é misericordioso, então sejamos misericordiosos. Isso mostra que estamos atentos a quem Deus é e estamos andando com Deus, de tal modo que estamos aprendendo como agir, como Deus age. Também encontramos em um outro texto citado por Jesus mais de uma vez, Mateus 9:13 e 12:7, Jesus cita o versículo de Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ele cita duas vezes esse versículo porque os fariseus, tão preocupados em serem rigorosos com o povo seguindo a lei, e também as suas tradições, estavam exigindo demais e até condenando as pessoas por qualquer detalhe. E eles estavam esquecendo que a própria lei também ensinava a exercer a misericórdia. É a lei que nos diz que o grande mandamento não é condenar pessoas, o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força. E nesse amor está a misericórdia, que é aprendida do próprio Deus. E Oséias diz, é misericórdia o que eu quero e não holocaustos. É que vocês entendam a essência daquilo que Deus deseja de vocês, uma vida em acordo com o próprio ser de Deus, que é bom e é gracioso e misericordioso a tal ponto de preservar a criação para que ela seja abençoada com a salvação em Cristo Jesus. Portanto, observe que o Senhor Jesus está trazendo para o povo judeu muito mais do que um legalismo que já havia se estabelecido em Judá, porque eles não estavam entendendo que as exigências da lei não visavam destruir vidas, mas conduzi-las para o próprio Deus. De um lado, fazendo-os ver quão pecadores eles eram, porque eles não conseguiam cumprir cabalmente, mas de outro lado, fazendo promessas de salvação para aqueles que, querendo viver para a glória do Senhor, se prostravam humildemente para buscar as misericórdias de Deus e então encontravam as misericórdias do Senhor. Como nós vemos na própria vida de Jesus. Jesus foi muito prático em exercer essa misericórdia que ele mesmo ensinou. Aqueles que se colocaram humildemente diante dele várias vezes, como aquela mulher da vida que lavou os pés do Senhor Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos e os beijou mesmo estando sujos. Aquela mulher estava buscando algo que ela não tinha nela mesma, a salvação. Estava buscando uma misericórdia que ela não encontrou na sociedade. Estava aguardando ansiosamente pela compaixão divina
e viu na pessoa de Cristo Jesus. Jesus exerceu a misericórdia o tempo integral de seu ministério, na vida toda, na verdade, que ele viveu entre nós, porque ele conviveu com pecadores e suportou eles. Pensou nisso já? Jesus não só exerceu misericórdia na cruz do Calvário, ainda que ela seja o ápice de sua misericórdia, mas a misericórdia de Cristo se manifestou desde o dia que nasceu até o dia que ele subiu aos céus. Por quê? Porque ele conviveu com as pessoas. E convivendo com as pessoas, ele as suportou. Ele deixou que elas fizessem, inclusive com ele, coisas ruins, humilhando-o, por exemplo. Ele, portanto, suportou misericordiosamente todos os maus hábitos, os maus tratos e assim por diante. Então Jesus exerceu misericórdia em tempo integral. Ele não condenou aqueles pecadores que pecavam o tempo inteiro. E ele sabia, claro. Ele mesmo disse, vós sois maus. E muitas vezes chegou a se angustiar por ver a miséria em que se encontrava o povo do Senhor. Mas continuou tratando com misericórdia, a ponto de pregar a palavra do Senhor para atraí-los à redenção, a ponto de fazer com que eles fossem conduzidos à redenção da cruz do Calvário. E clamou ao Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. A misericórdia do Senhor acompanhou a vida de Jesus todos os seus dias. Então, aprenda com Ele. Veja nele o que é ser misericordioso. Ser misericordioso é ser capaz de viver com os pecadores e não condená-los, antes desejar salvá-los, conduzi-los a Cristo Jesus, porque Ele é a redenção de todo aquele que crê. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos, te glorificamos e engrandecemos. Nós te bendizemos por tudo, Senhor. Obrigado por teu amor e graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é misericordioso conosco todos os dias. Obrigado, porque o Senhor nos ensina a tua misericórdia. Que o Senhor nos dê a graça para exercê-la, a fim de que teu povo seja, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.